Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou iniciando hoje uma série sobre análise técnica focada em criptomoedas, mas paralelamente eu vou continuar fazendo meus vídeos sobre a tecnologia Bitcoin. Afinal, esse é o foco do meu canal. Bom, para quem não sabe, análise técnica é o estudo do preço de um ativo num determinado tempo, visando encontrar padrões e obter lucro com isso. Hoje eu vou estar falando como ler gráficos candlestick e à medida que eu for gravando mais vídeos, a gente vai se aprofundando no assunto, tá? Então é isso, vamos lá ver? Candlestick é a representação gráfica do que ocorreu com o preço de um ativo num determinado período. Ele é composto por corpo, sombras superiores e sombras inferiores. Um candlestick pode ser formado apenas por o corpo, ou pelo corpo e sombra superior, ou pelo corpo e sombra inferior. Mas o que é que formam o corpo e suas respectivas sombras? Eles são formados através de 4 preços: o preço de máxima, o preço de mínima, o preço de abertura e o preço de fechamento. Entendeu? Eu sei que não deu para entender quase nada. Bom, a máxima basicamente é o maior preço que foi negociado naquele período de tempo. A mínima é o menor preço que foi negociado naquele período de tempo. Um candlestick, ele pode ser de alta. Um candlestick, ele pode ser de alta ou de baixa. O que vai definir isso é o seguinte: quando um preço de abertura ele for maior do que o preço de fechamento, ele vai ser um candle de baixa, ou seja, o preço caiu naquele período. Quando o preço de fechamento for maior do que o preço de abertura, ele vai ser um candle de alta, afinal o preço subiu naquele período de tempo. Outra forma de você diferenciar se um candle é de alta ou de baixa é através da cor dele. Aqui eu utilizei o verde para um candle de alta e o vermelho para um candle de baixa. Você pode utilizar a cor que quiser. Mas outro padrão que é bastante utilizado é o preto para o candle de baixa e o branco para o candle de alta. Tá, agora uma pergunta. Se, por exemplo, eu pegar um gráfico de um dia com um candle de alta, significa que o preço do ativo se valorizou? Não necessariamente. Por quê? Porque um ativo ele pode continuar desvalorizado mesmo com um candle de alta. Como assim? Porque é o seguinte, o que vai definir a valorização ou a desvalorização do ativo é o seu preço de fechamento. Então, se o preço de fechamento daquele ativo ele for menor do que o preço de fechamento do dia anterior, mesmo se o candle for de alta, ele vai continuar estando desvalorizado. Para exemplificar, eu peguei 2 gráficos no TradingView com o par Bitcoin real da Foxbit. Foxbit, para quem não sabe, é uma corretora de Bitcoin brasileira. O intervalo de tempo que eu utilizei foi de 4 horas, mas isso pode ser mudado na plataforma tranquilamente. Nesse primeiro exemplo, a gente vê que o candle indicado pela setinha, apesar de ser de baixa, ele não demonstrou uma desvalorização do ativo. Afinal, o preço de fechamento dele, que foi cerca de R$ 2.279, foi maior que o preço de fechamento do período anterior. E a mesma coisa nesse outro exemplo. O candle, apesar de ser de alta, não demonstrou valorização do ativo, porque o preço de fechamento dele foi menor do que o preço de fechamento do candle anterior, que é de baixa. Uma dúvida muito comum é qual tempo de gráfico eu devo utilizar. Bom, isso vai depender muito do seu perfil, muito do tipo de análise que você está fazendo. Mas para day trading, eu recomendo o gráfico de 1 hora. Outra coisa muito importante de saber é sobre os tipos de movimentos. Um ativo, no decorrer de um tempo, ele se move apenas em 3 direções: para cima, lateralmente e para baixo. O primeiro movimento é chamado de movimento de alta. Ou seja, ele é marcado por uma valorização do preço, quando a pressão compradora ela é mais forte do que a pressão vendedora. Em outras palavras, tem muita gente comprando e pouca gente vendendo. No gráfico de candlestick, o movimento de alta ele é caracterizado por uma sequência de candles onde suas máximas são cada vez maiores. Entendeu? O segundo movimento é o movimento de baixa. O movimento de baixa
ele é caracterizado por uma desvalorização do preço, onde existe uma pressão vendedora maior do que uma pressão compradora, ou seja, tem muita gente vendendo aquele ativo e pouca gente comprando. No gráfico de candlestick, ele é caracterizado por candles em sequência com suas mínimas cada vez menores. O terceiro movimento é o movimento lateral. O movimento lateral ele é caracterizado por uma estabilidade do preço. Existem pouca variação, o preço continua quase o mesmo num determinado tempo. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Se você gostou, pode deixar seu like, por favor. Inscreva-se no meu canal. Se não gostou, pode dar dislike também. Obrigada e beijo.